Vamos agora ver como alguns tipos de cálculos transformada inversa nesse vídeo. Então a gente começa aqui com essa transformada. Então para essa daqui a gente vai usar uma propriedade, algumas propriedades. Primeiro, transformação de Laplace é uma transformação linear. Então a gente pode reescrever essa transformação aqui como sendo o quê? Como sendo, pela linearidade, ela é igual a lambda de 3t a quarta, ou melhor, Laplace de 5t menos Laplace de seno de 2t. Como ela é linear também, a gente sabe que se eu tenho um escalar multiplicando, eu posso passar o escalar para fora. Por isso aqui fica assim. tk mais 5 transformado de Laplace de t menos transformado de Laplace de seno de 2t. E aí, para a próxima etapa, a gente vai precisar olhar na tabela. A ideia desses exercícios de Laplace é: você vai olhar na tabela e você tenta transformar as funções mais próximas do que você consegue encontrar aqui. Seriam as transformadas básicas. Existem outras funções também, mas por enquanto a gente vai ficar com essas daí. São polinomiais, exponenciais, funções senos e cossenos, que são as que mais aparecem normalmente em equações diferenciais. Então a transformada de t elevado a n, ela vai ser igual a n fatorial sobre Sn mais 1. Ou seja, tipo, essa daqui vai ser igual a 3 vezes 5 fatorial sobre S quinta. Tá? Então ela é... Ah, não, desculpa, é quinta não, quarta. O n mais 1 está só na parte de baixo. Então, 3 vezes fatorial de 4, que é 4, 8, 8 vezes 3, 24. Posso botar aqui 24. Fatorial de 4, essa é quinta. Mais 5, fatorial de 1 é 1, s ao quadrado. Menos, aqui é o seno de 2t. O seno de 2t cai nessa seno de AT, então eu vou ter menos 2 sobre s ao quadrado mais 4. E assim eu fiz a transformada de Laplace. Então, aplicar a transformada de Laplace direto é simples, é só você ter em mente essas coisas. Existem algumas outras fórmulas que a gente vai explorar também, mas essas aqui seriam as fórmulas básicas. Bom, respondendo agora uma questão, a gente tem o seguinte teorema que diz quando uma transformada de Laplace existe. O teorema diz o seguinte: se você tem uma função que é contínua dentro de um intervalo de um 0 até um a, onde o a pode ser um número qualquer maior que zero, o a pode ser infinito também, e f é menor ou igual a função, uma constante vezes a exponencial de at, para k e m maiores do que zero, então, se isso aí acontecer, você sabe que a transformada de Laplace vai existir para todo S que é maior do que o A dessa constante de limitação. Essa condição daqui é para a gente garantir uma coisa, que o crescimento da função f de t é menor ou igual do que k é elevado a t. Lembrem que a transformada de Laplace, pela definição, é o quê? A integral de 0 até o infinito da função f de t vezes e elevado a st dt. Certo? Essa condição daqui, ela garante para a gente que sim, desculpa, eu esqueci de botar o sinal negativo. Então essa condição daí garante para a gente que essa integral vai convergir. Porque se essa função daqui é menor ou igual do que o k elevado a t, eu posso, fazendo uma desigualdade, uma falar que isso aqui é menor do que a integral de 0 até infinito de k é elevado a t vezes e elevado a menos st. E o que acontece é que a parte você vai ter alguma coisa do tipo e elevado a menos s de t, com k. E se o seu s for maior do que o a, essa integral vai convergir, independente de qual seja o s. Sempre que o s for maior do que a, você vai ter uma integral que a integral imprópria vai convergir.
Então, isso aí seria garantir a questão da existência. A questão da unicidade também são as mesmas condições. Então, esse é um teorema de existência e unicidade. Embora uma coisa tem que ser observada aqui, que existem funções que não se enquadram nessas características desse teorema, mas ainda têm a transformada de Laplace. Esse teorema daí é uma condição que é suficiente, mas não é necessária. Você tem uns eventos em que a integral vai convergir, apesar de não satisfazer necessariamente a condição. Ou a condição não é nem mesmo aplicada, quando, por exemplo, a gente vai falar da função delta de Dirac, que vai exigir um trabalho um pouco maior para definir a questão da transformada de Laplace e tudo mais. Mas que a definição não vai ser exatamente essa, vai ser uma extensão dessa definição. Mas a questão da unicidade, a ideia seria da prova, você supor que duas funções têm a mesma transformada de Laplace, você então faria se elas têm a mesma transformada de Laplace, elas são iguais. Você ia considerar então agora a diferença das integrais. Você consegue mostrar, e dá uma conta meio trabalhosa, que a integral resultante ali da subtração das duas vai ser zero. E aí isso vai implicar que as funções acabam se anulando. Não é uma conta muito simples, por isso que a gente vai omitir ela, mas é uma conta razoável, menos os passos que você espera que siga. Bom, eu mencionei lá no outro vídeo, a unicidade dá para a gente também a afirmação de que ela é uma transformação linear, ela tem inversa, ela é uma bijeção, então ela tem uma inversa. E como é que a inversa funciona nos exemplos práticos? Bom, antes da gente passar para transformadas inversas, eu vou apresentar aqui umas fórmulas que são úteis para a gente. A primeira delas é uma fórmula de mudança de posição. Quando você tem a transformada de Laplace da exponencial de at f de t, você pode simplesmente escrevê-la como uma transformada de Laplace da função f no ponto s menos a. Por que eu posso escrever isso assim? É só um cálculo direto que você faz. A transformada de Laplace da função e elevado a tf de t, por definição, é isso daqui. Só que, você junta os dois expoentes, você tem essa expressão daqui. Isso aqui, desculpa. Não era para estar aqui. Você trocando o sinal aqui do A menos S, você vai ter o quê? Você vai ter menos S menos A. Mas observa que isso aqui é exatamente a transformada de Laplace no ponto S menos A. Então, você pode escrever isso assim. Vamos fazer um exemplo aqui na prática para calcular o que aconteceria, então. Vamos calcular a transformada de Laplace da função e elevado a 3t vezes t. Tradicionalmente, a transformada de Laplace de t seria o quê? 1 sobre s ao quadrado. Então, a base seria a função 1 sobre s ao quadrado. Só que, como ele tem esse 3 aqui, significa que você vai ter s menos 3 ao quadrado. Então, só uma mudança de posicionamento. Bom, vamos passar para outra fórmula que é interessante. A gente tem essa daqui. A fórmula para cálculo quando você tem um t multiplicando uma função. O que acontece é, quando você tem um t multiplicando pela função, você vai ter a derivada de s. Justificar isso também não é difícil, é só você observar o seguinte. Você tem aqui, pela definição, que a transformada de Laplace de t, f de t, é a integral de 0 até infinito de t, f de t, é elevado a menos st dt. Repare que esse pedaço daqui com esse pedaço, juntos, eles são a derivada da função e elevado a st, e menos st, com relação a s. Porque quando você deriva, você vai tratar o quê? O menos t como uma constante. Você vai passar aí para fora multiplicando. Então eu posso, trocando o sinal, escrever o t e o e elevado a menos st como sendo menos derivada de em relação a s de e elevado a menos st. Só que essa integral inteira só depende da função t. Então, a f, para todos os efeitos, é a constante. Então eu posso botar a derivada para fora e eu tenho a minha expressão final. E eu tenho essa fórmula daqui. Vamos ver um exemplo de como é que eu uso essa fórmula. Então, olha só, se eu tenho um t multiplicando, eu posso escrever isso como sendo a derivada. Então, d ds
da transformada de Laplace de seno de t. Transformada de Laplace de seno de t, a gente sabe lá pela tabela e pela dedução que isso vai ser igual a isso vai ser igual a dds de 1 sobre s ao quadrado mais 1. Derivando isso daqui, eu posso, usando a regra da cadeia, obter o que... Ah, tem um menos aqui. Pequeno detalhe. Derivando, então, aquela função, usando a regra da cadeia, vai ser o quê? Derivada do primeiro vai dar 0. Então, aqui em cima vai ter só a derivada do segundo, 2s, sobre o de baixo ao quadrado. Regra do quociente que eu estou aplicando aqui, tá? Então, a derivada do 1 é 0. Cancela, então, o primeiro termo. Você vai ter... Ah, faltou um menos aqui. Porque é menos a derivada do segundo vezes o primeiro. A derivada do segundo é 2s. Então, menos com menos fica positivo. E você tem embaixo o quadrado do segundo. Então, sua expressão final seria 2s sobre s ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá. Beleza? Então, isso aqui seriam duas formas que vão ser úteis. Agora, vamos começar a olhar e fazer cálculo da transformada inversa de uma função. Bom, vamos agora pensar no problema da transformada inversa. Então, suponha que eu tenho essa função daqui, uma função desconhecida que eu conheço qual é a transformada de Laplace dela. No caso, no caso, eu sei que a transformada de Laplace da função é a transformada de Laplace da função é 1 sobre s ao quadrado mais 12s mais 20. Tá? Ela não parece com nenhuma das transformadas que você tem. Então, o processo aqui é meio que um processo de dedução. Você vai ter que tentar, de alguma forma, sair daqui e chegar em algum dos casos que a gente já viu anteriormente. Tentando encontrar a tabela de transformadas aqui. Tá. Então, a gente tem aqui essa tabela daqui. Ela vai ser a nossa base para a gente calcular o seno, cosseno, exponencial e tal. Eu recomendo que vocês peguem, geralmente os livros têm uma tabela já pronta. E, é claro, essas duas fórmulas daqui também são bastante úteis. Eu vou mandar para vocês uma tabela de transformadas de Laplace que eu tenho. Deixa eu colocar ela aqui na tela, de uma prova antiga. Bom, vamos ver um exemplo então de como é que calcula a transformada inversa. A ideia daqui é a seguinte: você tem essa função, não sabe quem é f, você precisa descobrir qual dessas funções aqui melhor se encaixa na transformação. Então, olha só, a gente vai pegar... Aqui embaixo tem um polinômio de grau 2. Se eu tenho um polinômio de grau 2, olha para as funções que eu tenho. Olha, aqui eu acrescentei um seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, mas lembre que seno hiperbólico e cosseno hiperbólico são só uma forma de você escrever essa expressão daqui. Então, o seno e o cosseno hiperbólico vão acabar aparecendo se você tivesse pensado na função exponencial. Eu vou dar um exemplo aqui, porque nesse caso daqui, a gente veria que daria para resolver usando seno hiperbólico, mas eu vou tentar resolver só usando exponencial. Bom, quando você tem um polinômio no denominador da função que você quer calcular transformada inversa, o que você tem que pensar é: esse polinômio ele é fatorável ou não? E aqui nesse caso, a gente vai ver que sim. Porque s ao quadrado mais 12s mais 20 é igual ao quê? Resolvendo, menos b, mais ou menos, então menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 144 menos 80. Então, você vai ter 64 raiz de 8. Então, menos 12 mais ou menos 8 sobre 2. E aí a gente vai ter duas possibilidades. Uma vai ser o menos 10 e a outra vai ser 4 menos 2. Então, essa expressão aqui, no fundo, ela vai ser escrita como? Ela vai ser S mais 2, S mais 10.
Então esse polinômio daqui ele é fatorável. Então a gente vai fatorar ele porque, primeiro, eu poderia tentar colocar ele na forma ali do seno hiperbólico, mas eu acho mais simples a gente fazer o seguinte. A gente vai usar o truque lá das frações parciais. Então, S mais 10. Isso aqui vai nos dar, usando frações parciais, então, o método das frações parciais, a ideia é que você vai pegar os termos do denominador e você vai escrever eles como uma soma. Então, A mais B sobre S mais 10. E aí eu vou conseguir o quê? Eu vou somo cruzado, só relembrando para a gente como é que é a ideia das frações parciais. Então, mais S mais 2, outra B, sub S mais 2, S mais 2. E aí, a gente vai conseguir um sistema aqui, que é o A mais B, S, mais o 10A mais 2B, sob S ao quadrado, ou não precisava ter juntado, eu podia ter colocado só S mais 2, S mais 2. Então a gente tem um sistema. Qual o sistema? A gente vai ter A mais B igual a 0, porque não tem termo do S ali do lado, e 10A mais 2B B igual a 1. Então, A mais B igual a 0 significa que é igual a menos B, sem sinais trocados. Então, essa expressão daqui é 10A menos 2A igual a 1, 8A igual a 1, A igual a 1 oitavo. Se é igual a 1 oitavo, significa então que o B ele vai ser, que o B vai ser igual a menos 1 oitavo. Então, essa minha expressão daqui, ela vai ficar como? Ela vai ficar 1 sobre 8 S mais 2 e menos 1 sobre S mais 10 sobre 8. Tranquilo? Então, o que a gente faz aqui? A gente vai pegar essa expressão e vai escrevê-la da seguinte maneira. A gente olha para a tabela dali e repara que a transformada de Laplace da função e elevado a at é igual a 1 sobre S menos A. Lembra também que a transformada de Laplace é linear, então essas constantes daqui não vão afetar muita coisa. A primeira, a de baixo, seria o quê? O A igual a menos 2. Porque aí você tem a transformada de Laplace de E elevado a menos 2t igual a 1 sobre S mais 2. Então você identificou quem ela seria. Mas como eu tenho um oitavo ali, significa então que essa expressão ela vai ser, a primeira parte dela é 1 sobre o E elevado a menos 2t sobre 8. A transformada de Laplace disso, vamos chamar isso aqui de 1, é a primeira parte daqui. E a segunda parte? A segunda parte seria o E elevado a menos 10. Então, menos E elevado a menos 10, t sobre 10. Então, a gente tem essa expressão daí. Sobre 8. Desculpa, sobre 8. Tá? Então, tranquilo. E elevado a menos 2t sobre 8 e E elevado a menos 10t sobre 8. E, então, essa seria a função que a gente vai pegar. Nossa função desconhecida é essa. Eu poderia ter resolvido usando seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, mas eu acho que talvez isso fosse dar mais trabalho do que seria útil. Talvez não, mas a gente faz uns outros exemplos depois. Eu vou fazer agora mais um exemplo aqui envolvendo agora a função seno e a função cosseno, para a gente resolver. Bom, vamos olhar agora uma outra, uma ligeiramente diferente. Tenho aqui
A função que a transformada de Laplace é igual a S sobre S ao quadrado menos 6S mais 13. Esse exemplo daqui, você não consegue simplificar ela mais. O polinômio embaixo, como eu coloquei aqui, é irredutível. Então você não tem como separar, não tem como fazer como no exemplo do caso anterior das frações parciais. Então não seria possível nesse caso aqui em particular fazer essa separação. Então a gente precisa pensar em outra coisa. Quando você tem um polinômio irredutível, a ideia é você conseguir chegar ou na função seno ou na função cosseno, que são na forma s sobre quadrado mais quadrado ou 1a sobre s ao quadrado mais a ao quadrado. Então, nosso objetivo é conseguir escrevê-la de uma dessas formas daqui, porque assim eu consigo relacioná-la com cosseno e seno. Como que eu faço isso? Eu vou ter que usar um método de completamento de quadrados. Então, a ideia básica é, você começa s mais um x ao quadrado mais um y ao quadrado. E você tenta resolver para descobrir quem poderia ser. Eu não precisa do quadrado aqui. Tá? Então a ideia é tentar resolver isso daí. E é uma conta relativamente simples. Então a gente faz aqui o seguinte. A gente resolve expandindo s ao quadrado mais 2sx mais y ao quadrado. Mais y. Então, a gente faz a comparação. 2s desse lado, menos 3 desse lado, ou 2x, desculpa. É estranho, que o x é a variável desconhecida. Então, 2x é igual a menos 6, x tem que ser igual a menos 3. Se x é igual a menos 3, então esse pedaço daqui seria igual a 9 mais y. Ele precisa ser igual a 13, ou seja, o y tem que ser igual a 4. Então, essa expressão daqui é s menos 3 ao quadrado mais 4. Então, a minha expressão ali no final, agora eu vou dar um pulinho para cá, tem essa cara daqui. S sobre S menos 3 ao quadrado mais 4. Eu ainda não estou exatamente com a expressão daqui. O que eu tenho próximo é o seguinte. Deixa eu puxar aqui. A relação que eu tenho mais próxima dessa seria essa relação daqui. Bom, então, claramente isso aqui está parecendo um cosseno, mas não é exatamente um cosseno ainda. A relação que eu tenho mais próxima seria com uma mudança na posição do argumento, que é essa relação C daqui. Porque eu tenho aqui a função cosseno quase, ainda não exatamente, só que ela está no ponto S menos 3. Tá, tem uma modificação que precisa ser feita. Eu preciso que apareça menos 3 em cima também. Posso resolver então? Eu coloco aqui S menos 3 sobre S menos 3 ao quadrado mais 4. Se eu escrevo isso desse jeito, fica faltando o quê? 3 sobre S menos 3 ao quadrado mais 4. Então eu escrevo dessa maneira. O que eu fiz aqui? Eu somei e subtraí o 3 para fazer aparecer a expressão que eu precisava. Entendeu? Então foi meio que um truque. E essa primeira daqui, ela é justamente quem? Ela é a transformada de Laplace. Vamos voltar ali para a tabela. O truque é, se é na posição S menos C, é o E elevado a C. Então isso aqui é a transformada de Laplace de E elevado a 3t cosseno de t. Então, que ele é chamado de Laplace do cosseno, tem um S em cima, só que isso aqui dá na posição menos 6. Ah, desculpa, faltou um argumento, né? Porque aqui é 4, então na verdade é cosseno de 2t, porque o meu A aqui ao quadrado seria igual a 4. Então é cosseno de 2t. Que aí o A é igual a 2,
E na fórmula dali, o C seria igual a menos 3, a 3. E o que eu faço agora com o outro pedaço? Como que apareceu aqui? Bom, o outro pedaço também é simples, né? Porque o problema do outro pedaço é que tem um 3 ali atrapalhando. Mas o 3 é fácil de contornar. É só você pegar e multiplicar em cima e embaixo por 4. Você pode escrever isso assim. Então, 3 quartos fica multiplicando. S menos 3 ao quadrado mais 4. Tá? Multipliquei em cima e embaixo por 4, deixei o 3 aqui de lado, porque o 3 não vai influenciar. Então, isso aqui seria igual a 3 quartos, esse pedaço só. Desculpa. Só esse pedacinho seria 3 quartos de quem? Esse cara é a transformada de Laplace de E elevado a 3t também, só que de seno de 2t. E assim eu consegui essa expressão. Bom, então é isso. É assim que você faz para calcular a transformada inversa. Todo o princípio é você conseguir tentar encontrar uma função que pareça com ela e vai tentando ali retornar e vai resolvendo. Então não é muito complicado, só depende de alguns truquezinhos, envolvendo frações parciais, envolvendo separação, tal. Multiplicar e dividir não é uma coisa muito difícil. Tranquilo? Então, vamos então agora partir para o próximo e vamos resolver umas equações diferenciais mesmo. Resolvendo EDOs usando a transformada de Laplace. Então, vamos tentar agora resolver umas equações diferenciais usando a transformada de Laplace. Eu coloquei aqui a relação que é a relação fundamental que a gente vai precisar. Essa relação que existe entre a transformada de Laplace de uma função e as suas derivadas. Então, lembrando, a fórmula geral dela é essa daqui. A fórmula geral dela é a transformada de Laplace da Fn, Sn, transformada de Laplace da F, Sn-1, F0, Sn-2, F0, tal. Essa relação fundamental é a que vai permitir a gente resolver problemas de valor inicial. Porque qual é a ideia do método para resolver usando a transformada de Laplace? Você vai aplicar a transformada de Laplace na equação diferencial em si. Bom, a transformada de Laplace é injetiva, então y2' mais y igual a 4t é a mesma coisa. Porque a transformada de Laplace dela vai ser igual à transformada de Laplace dela. A transformada de Laplace é linear, então isso daqui é y duas linhas mais a transformada de Laplace de y igual a 4 transformadas de Laplace de t. E a ideia é que, com essa relação daqui, de baixo, essa parte vai se transformar numa equação algébrica. Porque quem é a transformada de Laplace de y duas linhas? É s ao quadrado vezes a transformada de Laplace da y menos s vezes y no ponto zero menos y duas linhas, ou y linha de zero. Desculpa, duas linhas ali na área. E mais bom, a transformada de Laplace de y, mais a transformada de Laplace de y. Do outro lado, a gente tem 4, e a transformada de Laplace de t, que eu sei que é 1 sobre s ao quadrado. Essa parte daí é tranquila. O que eu faço, então, agora para solucionar esse problema? Bom, para solucionar aqui, agora eu separo tudo que é... Porque o que eu quero descobrir, eu quero isolar, é a transformada de Laplace da y. Então, eu tenho aqui s ao quadrado mais 1, transformada de Laplace da y. Vai ser igual ao quê? Bom, aí a gente olha para as condições iniciais do meu problema. Eu sei que y de 0 é igual a 1 e y' de 0 é igual a 0. Então, esse cara daqui é igual a 1. Esse cara é igual a 0, desculpa. Ah, não. É 1. Esse cara daqui é igual a 1. E esse cara daqui vai se zerar. Então, quando eu passo para o outro lado, eu vou ter s mais 4 sobre s ao quadrado. E aí vem a parte que dá um pouquinho mais de trabalho, que é qual? A transformada de Laplace de y é igual a s sobre s ao quadrado mais 1, mais 4. Essa aqui é a parte chata. S ao quadrado mais 1.
Esse pedaço daqui eu vou ter que usar frações parciais para separar. Essa parte daqui não tem problema, porque essa parte daqui eu sei que vai dar, já olhando direto, é a representação direta da transformada de Laplace de cosseno de t. Isso daqui corresponde a uma das soluções. Porque lembra, isso daqui é a equação diferencial, y em duas linhas mais y. Eu sei que a solução geral dessa equação da equação homogênea, é C1 cosseno mais C2 cosseno. Então é natural que o cosseno vai aparecer aqui. Essa parte daqui é que vai vir o seno, cosseno, e vai vir a parte da não homogênea ali, da t. Mas aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma fração parcial. Então eu vou ficar com. Para simplificar, eu não vou levar o 4 ali. Então eu vou fazer uma fração parcial em cima de quem? De 1 sobre s ao quadrado sobre s ao quadrado mais 1. Então vai ficar a s mais b sobre s ao quadrado mais cs mais d sobre s ao quadrado mais 1. Isso aqui não é uma conta meio chata, mas seria a ideia. Então, deixa eu colocar aqui já o resultado. Mas, tá. Para mim resolver isso daqui, então eu teria que fazer o quê? Faria a multiplicação cruzada e igualaria para ver quem eu tenho. Isso vai me dar um sistema de 4 variáveis e 4 equações. Porque eu vou ter o quê? A, s ao cubo, mais b, s ao quadrado, mais a, s, mais b, mais cs ao cubo, mais ds ao quadrado é igual a 1. Essas equações são geralmente meio feias, mas elas não são tão difíceis de você resolver, porque olha só. B é igual a 1. Então, um deles já foi. Agora, olha, quem tem S sozinho? A única pessoa que tem S sozinho no produto é o AS. Então, A é igual a 0. B igual a 1, A igual a 0. Já foram duas equações. Quem é a próxima? Quem tem um S ao quadrado. Então, é B mais D. Isso tem que ser igual a 0. Mas se o B é igual a 1, significa que o D é igual a menos 1. E, por último, quem tem o cubo? A mais C. Só que o A é igual a 0, então o C também tem que ser igual a 0. Então, pronto. Esses sistemas não são tão complicados de resolver assim. Então, vou chamar de Laplace de cosseno por t. Mas isso aqui vai ficar assim. Então, C igual a 4, que multiplica 1 sobre s ao quadrado, mais, ou menos no caso, menos 1 sobre s ao quadrado mais 1. Então, isso daqui vai ser igual a transformada de Laplace de cosseno de t mais 4 vezes. Esse cara daqui é a transformada de Laplace da t. Esse cara daqui é menos a... Só confirmando se foi o A que deu 0 mesmo. Foi. E esse cara daqui é a transformada de Laplace de 4 seno. De Laplace de seno. Você sempre consulta a tabela para você conseguir identificar quem são as funções. E é isso. Bom, o que eu tenho então? A transformada de Laplace da solução da função desconhecida y é igual a isso daqui. Só que isso aqui tudo é a transformada de Laplace de quem? Cosseno de t, cosseno de t, mais 4t, menos 4 seno. Então, a solução é simplesmente nada mais, nada menos do que cosseno de t mais 4t menos 4 seno de t. E essa daqui é a solução. Tranquilo, sem muito problema.
Então é assim que você resolve uma equação diferencial usando a transformada de Laplace. Não tem muito mais a acrescentar, aí é só exercício prática mesmo, não tem muito mais. Essa é a ideia do método para você resolver equações diferenciais usando a transformada de Laplace. Esse caso daqui não foi necessário, mas a gente vai trabalhar no próximo vídeo um caso que é necessário a transformada de Laplace. Então, por enquanto, a gente fica por aqui.